Amém. Senhor, nós te bendizemos o teu nome, Pai querido amado. Damos graça por mais um estudo, Senhor. Apresento aqui a vida da nossa pastora Grace, juntamente com a pastora Michelle, Senhor, que estará trazendo, Senhor, mais um aprendizado, mais um conhecimento dentro da tua palavra, dentro do conhecimento dos teus mandamentos, estatutos, Senhor. Entrego cada vida aqui presente, meu Deus, cada irmã que aqui está, as que ainda vão entrar, Senhor. Faz o teu querer, tua vontade nas nossas vidas, que a tua palavra venha, Senhor, do céu, Pai, diretamente para os nossos corações, para que possamos, Pai, estar a fazer aquilo que agrada aos teus olhos, andar segundo os teus mandamentos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por este estudo, que toda atrapalhação, todo levante, tudo que tentar vir tirar o nosso foco, vir tentar interromper, Senhor, venha ser destruído agora pelos teus anjos, Senhor. Queima tudo, Senhor, para a honra e glória ao teu santo nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Assim nós entregamos este estudo nas tuas mãos, para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada uma de vocês. Amém. Amém. Tá? Pode começar? Sim, claro. Então, primeira coisa, as pedras me inspiram tanto, gente. Vocês são preciosos demais. Olha, outras estão andando na rua, mas você está aqui. Muito bem, deixa eu te falar uma coisa importante como vocês, para vocês entenderem. Tem outras igrejas onde a gente ministra, você não vai ver cara de ninguém. Tudo eles vão sem câmera. Gente, mas olha quanto precioso está aqui no câmera. Eu fico orgulhosa em vocês, gente. Que bom. Sério, um dia quando eu estou ministrando, eu vou tirar uma foto para vocês verem como muito depressão. Você vai ver, sou pastora da igreja, todos os meninos estão sem câmera. Isso é muito bom. É que tem umas que estão trabalhando, né? Não vão poder estar. Não, mas tudo estão bem. No trabalho. A gente aqui tem maioridade de vocês na câmera, tá? Eu entendo, pessoas têm que trabalhar, às vezes tem que fazer uma coisa em casa, não consegue, fica na câmera, né? Tudo eu entendo. Então, vamos começar. Já orou? Eu quero saber, na aula de semana passada, vocês continuou, pastora, né? Uhum. Falamos sobre... um pouquinho mais sobre o livro, né? Sobre a questão da murmuração, porque Deus tinha falado, acho que 2 semanas anteriormente, eu mandei na rede líder, exatamente falando sobre isso, que Deus tinha colocado no meu coração, né? Sobre a murmuração do povo, e devido à murmuração eles não alcançaram. Então, quando nós murmuramos, nós deixamos de alcançar bênçãos. E qual era a geração, qual parte de geração nós fazíamos? Se fazíamos parte da geração de Josué ou Caleb, ou da parte do povo que não entrou na terra prometida. Então, é algo profundo, porque para ter falta, sentir saudade de pepino, é sentir saudade de muita pouca coisa. Então, nós temos que nos lembrar de coisas que nos trazem esperanças, coisas boas, e Deus tem muita coisa para nos dar, mas a nossa reclamação, a nossa boca, ela atrasa a bênção, ela atrasa a nossa promessa, e ela, às vezes, nos faz perder coisas que o Senhor tem preparado. Então, a gente deixa de viver bênçãos do Senhor devido à murmuração e à reclamação. Verdade, amém. Isso mesmo, pastor. Pastora, pode ler para nós Filipenses 2? Versos 14 to 18. Filipenses 2, do 14 ao 18. Filipenses 2, do 14 ao 18. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalho em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo.
Amen. Amen. Então, when we look at Philippians 2, Quando nós olhamos para Filipenses 2, it explains how Christians ought to live. então isso explica como que os cristãos eles vivem. It explains how me and you ought to live. E explica literalmente como eu e você vivemos. Because when we call ourselves children of God, Porque quando nós nos chamamos filhos de Deus, we have to actually do everything that the Bible tells us to do. literalmente nós temos que fazer tudo o que a Bíblia nos fala para fazer. Paul knows when Paul was writing these scriptures, Quem sabe, quando Paulo estava escrevendo essas escrituras, he knows that his service has been hard, ele disse que ele sabe que isso era difícil. but it doesn't stop him from obeying God. Mas isso não parou, não freou ele de estar obedecendo ao Senhor, ou de obedecer ao Senhor. So he is the person that should have complained more than any of us. Ele era a pessoa que, de fato, poderia estar reclamando, murmurando muito mais do que qualquer uma de nós. He suffered so much. Ele sofreu muito. Some biblical specialists say he deserved to suffer. Algumas pessoas especialistas na Bíblia, ou especialistas que estudaram, fizeram esse estudo, acreditam que ele deveria ter sofrido isso ou muito mais. Because of everything he put people through. Pelo tanto que ele colocou as pessoas, o que ele fez as pessoas passarem. But that's not the truth. Mas isso não é a verdade. Nobody deserves to suffer. Ninguém merece sofrer. Because Jesus died for each and every one of us. Porque Jesus morreu por causa de mim, por causa de você, por todos nós. Suffering will always come. O sofrimento sempre chega. Because it's the test of the enemy and not the test of God. Porque é o texto do inimigo e não de Deus. But we know that when we are suffering, mas nós sabemos que quando nós estamos sofrendo, if we're children of God, se somos filhos de Deus, the suffering is much easier because we know God walks with us. O sofrimento ele se torna mais fácil porque o Senhor está andando conosco. Amen. Amém. So as believers that serve God, como filhos que crêem no Senhor, que servem a Deus, as believers that call ourselves children of God, como fiéis que somos filhos de Deus, we really need to understand what Philippians is talking about. Então nós precisamos entender o que Filipenses está falando. So I'm going to ask you. Então eu vou te fazer uma pergunta. The first verse. O primeiro verso. O verse 14. O versículo 14. Do all things without murmuring or disputing. Fazer todas as coisas sem murmurar e sem contenda. I want 3 people to tell me what this means to them. Eu quero que aqui 3 pessoas se prontifiquem dizer o que isso significa para você. Eu quero 3 voluntários. We know what the Bible is saying. Nós sabemos o que a Bíblia está dizendo. But I want your experience. What is it telling you not to do? Mas eu quero você e a sua experiência. O que isso está dizendo para você? Meninas, fiquem à vontade para compartilhar. A gente precisa estar juntas aqui. Before you speak, if you're trying to find the strength to speak, I'll share mine. Antes de você estar falando e buscar, eu vou estar compartilhando primeiro a minha. This morning, I took my son to school at 6 o'clock in the morning. Essa manhã eu levei meu filho às 6 horas da manhã para a escola. He's going to be away from me for 5 days. Ele vai ficar longe de mim por 5 dias. Pastora Grace said to me, look who's murmuração now. E ela, deixa eu contar a história. E aí ela postou, né, que o filho dela estava saindo e ela falou assim, meu filho está indo. Aí na hora eu mandei para ela, falei assim, olha quem está murmurando agora, reclamando. I said, there's a difference between murmuração. Eu falei, isso tem uma diferença entre murmurar and explaining how I felt. E explicar como eu estava me sentindo. Because sometimes we get used to doing things and we don't even realize that we are complaining. Porque às vezes nós nos acostumamos a fazer coisas que a gente nem percebe que está reclamando. So I took my son, he's 10 years old, guys. Então eu peguei e levei meu filho, ele tem 10 anos. He is my baby. Ele é o meu bebê. I still want to breastfeed him. Eu continuo querendo dar mamar para ele. He went in the bus. Ele foi no ônibus. Before he left, he hugged me.
Antes dele entrar dentro do ônibus, ele me deu um abraço. I started crying. E eu comecei a chorar. The boy started laughing. E o menino começou a rir. And he says, Mom, I'm growing up. E ele virou para mim e falou assim, mãe, eu estou crescido. Why are you crying? You're Por que embarrassing você está me. chorando desse jeito? You're embarrassing me. Você está me envergonhando. So I had to pause because I thought it was so sweet that he said that to me. Então eu tive que pausar, porque eu vi e entendi que era algo muito doce o que ele estava me falando. And I imagine some things we don't really prepare ourselves. Então eu imagino o tanto de coisas que nós nos propusemos a passar. I never thought my baby would be away from me for 5 days. Eu nunca pensei que o meu bebê de 10 anos estaria longe de mim por 5 dias. With strangers. E com estranhos. But to me, they're strangers. To him, they're not. Mas eles são estranhos para mim, mas não é estranhos para ele. You know, when I reflected, Sabe quando eu refleti? my son actually spends more time with these people than me. O interessante é que quando eu refleti isso, que o meu filho ele passa mais tempo com eles do que comigo. He's in school from 8:30 to 3 p.m. Ele está na escola entre as 8:30 da manhã até as 3 da tarde. Monday to Friday. De segunda a sexta. I only see him after work. Eu só o vejo depois do trabalho. And he goes to sleep. I don't sleep in the same room with him. E ele vai dormir. Eu não durmo no mesmo quarto que ele. So I really started telling myself, you know what? He's in a better place with those people. Então eu comecei a dizer para mim mesmo, quer saber de uma coisa? Ele realmente está bem, ele está melhor nesse lugar com essas pessoas. And I was able to let him go. Então eu tive condições de deixar com que ele fosse. At 3 o'clock this afternoon, my alarm rang. E hoje, às 3 horas da tarde, o meu alarme, ele começou a tocar. To go and pick him up. Para ir buscar ele na escola. I felt naked. E eu me senti nua. I was so close to complaining to God. Eu estava com esse tantinho para reclamar com Deus. And I thought, murmuração é pecado. E eu pensei, murmuração é pecado. I'm not going to think of my child. Então eu não vou pensar sobre o meu filho. Because that's selfish. Porque isso é egoísmo. This is his time to go and grow. Esse é o tempo dele para ir e crescer. This is the time for him to go and be independent. Esse é o tempo que ele tem para poder crescer e se tornar independente. And learn to be a man. E aprender a se tornar um homem. And to stand on his own feet. E se posicionar nos próprios pés. As children of God, como filhos de Deus, we need to understand that we have to stand on our feet. Nós temos que nos aprender a nos posicionar, a nos To prostrar. stand on our feet, we cannot let murmuração take over. Para nos prostrar nos nossos pés, para nos colocar de pé, nós não podemos deixar com que a murmuração tome conta de nós. But we are all learning. Mas todos nós estamos aprendendo. So I want 3 people to tell me what the verse 14 says to them. Então eu quero que 3 pessoas entre vocês estejam compartilhando o que esse verso 14 significa para você. Amen. Amém? Quem quer compartilhar? Quem quer compartilhar? Não fique com vergonha. Tudo nós está aqui para aprender. Todos nós, Para entender o impacto da murmuração para a nossa vida. Quem murmura, quem está aprendendo? E eu estou aprendendo muito. Pastora, compartilha o primeiro. Então, hoje mesmo, né? Hoje a experiência foi trocada entre eu e com a Mi, e eu estava compartilhando algo com ela. Porque eu não sabia se eu estava reclamando, ou se era algo do meu coração, ou se era algo que eu não compreendia. Mas depois de desligar o telefone, a gente começa a pensar que algumas coisas é da gente, e é tão natural a gente reclamar, é muito mais fácil, a gente é muito mais rápida em julgar, no reclamar. Porque automático a gente julga, por isso que a gente reclama. Primeiro a gente julga, depois a gente reclama, não é isso? E é muito rápido, é muito rápido. E eu jogo isso tudo junto na projeção. A gente pensa algo, julgou, falou. E isso não é bom, porque esse tema tem falado bastante comigo. E tem coisas que a gente não entende sobre, principalmente, que a gente vê que o meu jeito de fazer as coisas, de organizar, de ser, nunca vai ser igual ao de alguém. O de alguém nunca vai ser igual ao meu.
Então, às vezes, por não ser igual eu possa ver como talvez algo não bem programado. Mas talvez o meu bem programado não é um bem programado para alguém. Mas automático, quando eu vejo, eu já falo, isso não foi bem organizado. E isso é uma forma de murmurar. E isso é muito para quem é detalhista, para quem tem olho para detalhe, isso é muito comum. E eu preciso melhorar nisso. Entender que a minha mão ela tem um jeito de fazer, a minha mente ela é ligeira para algumas coisas, mas para outra pessoa ela não é ligeira, mas não significa que ela não faça. Então eu preciso entender que quando eu estou pensando assim, porque a gente não entende que nós estamos reclamando, mas tá reclamando sim, porque a gente quer que seja do nosso jeito. Então automático eu já estou sendo negativa sobre aquilo. Eu já estou reclamando sobre aquilo. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada por compartilhar isso. Isso mesmo, às vezes a gente não sabe. Para isso, muito importante, quando você chega a um ponto, você não sabe, está murmurando ou está, whatever você quer chamar, ora, tá? O pastor Grace fez uma coisa bem linda hoje. Ele falou, eu posso falar com você para a gente identificar mesmo. Essa é fofoca, ou murmuração, ou conversação. A gente descobriu, foi conversação mesmo, a gente estava precisando para deixar nas mãos de Deus, né? Para colocar ele em oração, entende? Mas quando a conversação começou, a gente estava bem confuso. Ele falou, eu não sei, eu estou murmurando, estou fofocando o quê? Mas fala, ele foi na pessoa certa. Lembra, a gente falou outra vez, onde você vai quando tem um problema, quando você não sabe, você está murmurando, está complaining ou está fazendo o quê? A gente fez certo. Depois a gente orou, né, pastora? Foi. Depois a gente orou, falou, Deus nos perdoa, sei foi murmuração, foi fofoca, foi o quê? Mas essa situação, a gente deixou nas mãos de Deus, amém? Amém. So, tudo nós temos que aprender isso, ok? Tá bom. Agora o segundo, quem quer compartilhar? Posso falar? Pode, vai lá, Amanda. Então, aconteceu, acho que já tem uns 15 dias, de eu não conseguir, minha casa estava assim, muita coisa desorganizada e eu queria fazer, só que eu queria fazer do meu jeito, né? Porque assim, mesmo que o meu marido faça, como a pastora falou, talvez não saia do jeito que eu queria, que eu quisesse. Aí, como o cunhado dele tá passando uns tempos aqui em casa, eu estava muito atarefada com meu filho e com algumas coisas. Aí meu marido falou assim, quarta-feira nós vamos arrumar a casa, vai todo mundo, eu, você e Túlio. E aí o meu ego falou mais alto, porque eu pensei logo, não, eu sou a mulher da casa, então eu preciso organizar tudo e ajeitar tudo. E eu, na hora, acabei meio que me estressando. Então, além de eu reclamar, eu ia perder a bênção. E meu marido saiu, né? Quando ele saiu, aí eu fui orar. E aí o Espírito Santo me revelou a atitude que eu tinha tido, né? E depois disso eu pedi desculpa e pedi para eles me ajudarem a arrumar a casa. E foi isso que aconteceu. Só que aí eu percebi que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, só que a gente não pensa nisso. A gente quer primeiro reclamar, porque às vezes o reclamar é prazeroso quando a gente não consegue resolver a situação. Era, né? Porque não é para ser. Só que a gente reclama como se fosse resolver alguma coisa, e não resolve e ainda afasta a gente da bênção. E a gente sai por, né? Reclamona, ninguém vai querer falar com a gente, é chata. E meu marido, se eu não tivesse pedido desculpa, ele, do jeito que eu conheço ele, ele não ia mais se oferecer com o outro para poder arrumar a casa, né? E graças a Deus eu pedi desculpa e arrumamos a casa todos juntos. Mas é uma situação assim simples do dia a dia, que no fundo tem coisa para ser trabalhada. Isso foi antes desse estudo aqui, eu não estou mais... Agora estou pensando. Muito bem, obrigada por compartilhar. A Márcia queria falar, né? Muito obrigada. Tá, Amanda, muito obrigada por compartilhar, tá? Mas a gente continua aprendendo, né? Uma murmuração a gente fica acostumado, but when we become aware of it. Então, quando nós ficamos conscientes sobre,
we start actually realizing when we do it. A gente começa a entender quando a gente está fazendo. I promise you, it's not going to end in one day because you've done this study. Eu te prometo que você não vai aprender tudo isso aqui em um dia, porque você está fazendo esses estudos aqui conosco. But every time when you think about what you heard, you'll be able to reflect. Mas toda vez que você tiver condições de ouvir o que você fez, você vai ter condições de estar refletindo. And you keep learning, it becomes a skill, and one day it totally stops. E por você estar aprendendo e continuar aprendendo, isso vai se tornar um hábito. E aí, uma vez, por um tempo, você vai estar terminando, vai estar freando de fazer. That's why it's important that when we go to listen to things like this, we don't just sit to listen, but we learn and we become that. O importante de nós estarmos sentados aqui aprendendo não significa só pela questão de estarmos nesse tempo aqui, mas o ponto é que nós sentamos, refletimos e aprendemos e levamos isso para frente. And asking the Holy Spirit to continue helping us. E a gente continua pedindo ao Espírito Santo para estar continuando nos ajudar a melhorar. Because we can't do it on our own. Porque sozinhos nós não conseguimos. Because it's very difficult for our flesh. Porque é muito difícil para a nossa carne. But the Holy Spirit has every authority as long as if we submit to the Holy Spirit. Mas o Espírito Santo ele tem toda a autoridade, deixando que ele tenha, se ele tem autoridade sobre nossas vidas, ele tem toda a autoridade de estar nos ajudando. So we just need to learn to discipline ourselves. Então, tudo que nós precisamos aprender é nos disciplinar. So that we're not in conflict with the Holy Spirit. Então, assim, nós não vamos entrar em conflito com o Espírito Santo. Amen. Amém? Sometimes, do you know that most marriages have conflicts because of murmuração? Sabe que muitas vezes os casamentos, eles têm muitos conflitos por causa da murmuração? And it's mostly from us women. E a maioria das vezes somos nós, mulheres. We have this gift that the enemy gave us that we just need to denounce. E nós temos esse presente que Satanás nos deu e nós precisamos nos livrar dele. We cannot allow this gift to remain with us. Nós não podemos permitir com que esse presente de Satanás continue conosco. Amen. Amém? I'll tell you how I imagine Eve. Então eu vou te dizer como que eu imagino Eva. This is where murmuração started. Isso é quando a murmuração começou. It was never something meant for us from God. Isso nunca foi algo criado por Deus para nossas vidas. Ele nunca preparou isso para a gente. Adam was busy looking after the cattle and the lions and the elephants. Adão estava ocupado tomando conta dos leões, dos bois, dos tigres. And looking after the vegetation. E cuidando da plantação, dos vegetais. Because that's what God said to Adam. Porque isso foi o que Deus falou para ele fazer. I imagine Eve was on Instagram. Então eu imagino Eva estava no Instagram. She was bored. Ela estava lá à toa, sem pensar em nada. And she went on Facebook. E aí ela foi no Facebook. And it was boring. E, então estava entediada. Gente, isso é uma consideração, tá? And she went on WhatsApp. E aí ela entrou no WhatsApp. She was by herself. There was no WhatsApp group. Então ela estava sozinha, não tinha grupo de WhatsApp. She went on Zoom. Então ela entrou no Zoom. And the pedras preciosas didn't enter. Então as pedras preciosas não entraram no Zoom. And she started complaining. E aí ela começou a reclamar. And she's like, I'm not going to do this by myself. Eu não vou fazer isso sozinha. I'm just going to go and find something else to do. Então eu vou encontrar algo melhor para fazer. What did she do? Então o que ela fez? She opened the door. Ela abriu a porta. And who went in? E adivinha quem entrou? Satan himself. Satanás, ele mesmo. Porque murmuração. If she hadn't opened that door, se ela não tivesse aberto aquela porta, of trying to find things that she wasn't supposed to do, ou não tivesse tentado buscar coisas que ela não precisava procurar, envy her husband from having things to do, ela e o marido dela ajudar o marido dela coisas que tinham que ser feitas, trying to show the husband that I can do this as well while you're doing that. Se ela tivesse, ao invés, estivesse tentando mostrar ao marido dela, já que você pode fazer isso, eu também vou te mostrar o que eu posso fazer. Or I want to show you that I'm better than you. Ou com o pensamento, vou te mostrar que eu também eu posso ser melhor do que você. So I'm going to find something to do. Então eu vou encontrar alguma coisa para me fazer. So she went and ate the fruit. Então ela foi e comeu da fruta.
with their newly found friend Satan. E o novo amigo dela, Satanás. And who was the second person to complain after that? E quem foi a segunda pessoa a reclamar depois disso? It was Adam. Foi o Adão. Because when God went to Adam and said, "What have you done? Where are you?" Porque quando Deus foi para Adão e perguntou, o que você fez? Cadê você? And Adam said, "It's that woman you gave me." E Adão respondeu o que para ele? Essa foi a mulher que o Senhor me deu. Foi murmuração. Because he didn't take responsibility of his actions. Porque ele não pegou responsabilidade pela atitude dele, pelas reações dele. What could he have said to God? O que ele poderia ter dito ao Senhor? Forgive me, Father. Me perdoe, Deus. I was disobedient. Eu fui desobediente. But that's not what he did. Mas isso não foi o que ele fez. He shifted the blame to Eve. Então ele transferiu a culpa para Eva. Of course it was Eve. Claro, sim, foi a Eva. But sometimes we have to take responsibility of our actions. Mas nós precisamos, às vezes, pegar a responsabilidade das nossas atitudes. And when we don't take responsibility, E quando nós não pegamos responsabilidade, we will murmur então a gente vai murmurar. because we're shifting blame. Porque nós transferimos a culpa. Amen. Does it make sense? Amém? Vocês entendem? Isso faz sentido? Let's go to the third one. Então vamos para a terceira. Eu acho que era a Márcia, né, que estava aqui. Foi Márcia, sim. Sim. A paz, meninas. Rapaz. Então, eu recebi um boleto, né, no meu e-mail de pagamento de imposto. Quando eu olhei naquele boleto ali, sabe, Jesus Cristo, eu comecei a falar, Satanás! Sorry, what's boleta? Bill. Bill. É de Maurici. Mas o bill is not conta, não? We need to pay taxes. Boleto. Altíssimo, pastor. Quando eu olhei para aquele boleto ali, eu quase caí das pernas. Satanás, Satanás, Satanás. Eu fiquei uma semana furiosa, sabe, gente? E daí eu peguei falando com muita raiva, sabe? Eu falei, Deus vai prover o dinheiro, sabe? Gente, eu não orei, eu não falei nada com Deus, mas eu gritei, Satanás, sai daí, Satanás. Olha, foi uma atitude de louca aquilo para mim, né? Aí eu falei, eu fiquei com muita raiva, se esse boleto é para mim pagar, né? Deus vai providenciar o dinheiro. Gente, foi assim uns dias, realmente, recebi um e-mail que eu ia ganhar lá um valor, glória a Deus, aí eu comecei a dar glória a Deus, meu pai do céu. Aí eu peguei e comecei a raciocinar, porque a gente não raciocina, murmura, reclama e grita e fala, realmente sai logo berrando, né? E eu falei assim, aí comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, tá 0 a 0. Como assim? Eu tô ganhando dinheiro e eu tenho que dar esse dinheiro? Eu falei, dá a impressão que é aquele velho ditado, Deus dando com a mão e o diabo arrancando com a outra, Deus 0 a 0. Eu falei, isso tá errado. Aí eu voltei assim, sabe? Eu falei, meu pai, perdoa. Comecei a pedir perdão a Deus, comecei a botar sensatez na minha cabeça, orei a Deus. E aí tomei coragem, eu não falo bem o inglês, né? Liguei lá no Edir Maurici, faço assim, o Edir Maurici falou, foi um engano. Tá vendo? Eu agi de forma insana, eu reclamei, eu murmurei, mas isso não é um hábito meu, só que foi uma semana de insanidade, de verdadeira loucura, sabe, da minha cabeça. A gente não deve jamais fazer assim, que nem a gente está estudando o livro do Êxodo, né? Eu estou bem atrasadinha, mas estou pondo em dia. E Deus, ele manda o povo ali sair do Egito, é Deus que põe eles num caminho, é Deus que põe Moisés para dirigir o povo. Foi Deus que pôs eles naquele caminho, eles vão parar lá em Piairote, que significa sem saída. Mesmo a gente estando debaixo do mandato de um líder de Deus, de um homem de Deus, que Deus mandou aquele homem, segue esse caminho aqui. Deus vai nos colocar em lugares sem saída, para ver onde é que está o nosso coração. Se a gente vai ali reclamar, olha aí, foi Deus que fez isso, olha aí onde foi que você, líder, pastor, que me meteu, olha aí onde é que Deus me meteu. A gente sempre sai pondo a culpa nos outros, né?
Sendo que logo após, o que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu, o povo de Deus passou em pé enxuto e ainda Deus atraiu o inimigo para o mesmo lugar. Olha, gente, para onde o inimigo foi, para onde o povo de Deus foi, o inimigo foi também. Deus mandou o povo ir lá para Piairote, né, que significa sem saída. Mas quem passou pela bênção foi o povo de Deus, o inimigo morreu afogado. Então, Deus, é sempre assim, pastora, que eu penso, ó, Márcia, não reclame quando vier problemas, não abra sua boca, sabe? Fique em espírito com Deus, porque logo em seguida o Senhor vai dar uma saída para esse negócio aí. Então, assim, eu caí nessa loucura, sabe, pastor? Era isso que eu queria falar, da murmuração. Uma murmuração muito feia. Era isso que eu queria compartilhar. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Obrigada, irmã Márcia. Pastora, você quer comentar? Eu vi você estava tentando falar. Não, é muito comum, né? A gente é o sangue, né, quente. A gente primeiro é muito mais fácil, a nossa primeira reação é o problema e não a solução, né? É de entender quando a gente recebe os e-mails. Eu entendo, Márcia, entendo muito bem ela. A gente, primeiramente, é a nossa reação sobre algo, né? Primeiramente, é a nossa reação, para depois tentar entender. E nós estamos vivendo um tempo de procurar enxergar a solução e não o problema, porque Satanás ele quer que nós olhemos para o problema, para nos distrair e não enxergar a solução. E, de fato, nós temos que estar sempre olhando com os olhos positivos e buscar uma solução sobre acima daquilo. Mas Adão, a primeira coisa que ele falou foi: a mulher que o Senhor me deste. Danado. Acho que por isso Deus vai tirar a mente da gente, não chegar lá em cima, não bater na Eva nem nele. Isso. Então, quando você estava falando, eu pensei as meninas sexta-feira lá no South Pole, yeah? Eu olhei as meninas lá fora e falei, por causa da pastora Grace, ela já foi. Eles ficou lá esperando por UPA, né? O UPA estava cancelando, vem cancelando. Eu falei, meu Deus, a oração vai começar. Sério, foi essa coisa, eu pensei. Meninas estavam esperando lá em frente de igreja. Por favor, me fala a verdade. Quem murmurou? Deixa eu ver quem estava lá. A Vera, que estava com elas. A Rebeca foi com você, né? Voltou com você. Foi? Não, a Rebeca estava comigo. Então, no caso, só a Vera vai poder falar aí, que estava lá. E a Sofia. Foi irmã Vera, foi Mary. Não, a Mary também estava lá, mas a Mary trabalhando. Do Uber, todo mundo reclamou. Eu pensei isso mesmo, né? Porque a gente está lá cansado. Foi essa coisa que eu estava pensando. Eu falei, meu Deus, os meninos vão começar a murmurar. Não, na verdade, eu reclamei, eu falei assim, nossa, mas a gente vai andar muito ou vai andar pouco? Eu não quero andar muito, é umas 3 paradas de ônibus. Indo! E eu tô com essa mala. Então, quer dizer, eu já comecei a murmurar desde a estação. Não, começou porque a Mary estava de um café e eu estava com fome. E a gente não sabia que hora que a gente ia comer. Tá no hábito, tá na gente. Tá na gente, é automático. Sim. Gente, a gente tem que olhar nós mesmos. O pequenas coisas a gente murmura, entende? A gente murmura, tem que entrar às 7h30, às 6h40, tem um estudo. Você já murmurou, você já pecou. Mas o que acontece na murmuração? Às vezes a gente murmura, a gente esquece a murmuração, o pecado, a gente não pede perdão a Deus. A gente não arrepende, como chama arrepende? Arrependimento, a gente não se arrepende. A gente pensa que tem que fazer o repentance, as coisas mais grandes. Né? Para o Senhor não tendo o pecado grande, não tendo pecado pequeno. So, quando a gente vê os details, nos pequenos details, murmuração é pecado, gente. Quando a gente começa a olhar os pequenos details, fica mais fácil para a gente vai no trono de Deus falando, Deus me perdoa para isso que eu fiz hoje, que eu falei hoje, que eu pensei hoje, tudo murmuração. Mas a gente murmura depois pensa, ok, that's fine. Mas você esquece, você já pecou, mas pegou esse pecado, deixou ele lá in the bank, como foi nada. Verdade. Né?
So, essa semana, nosso homework, mesmo para olhar nossa murmuração, começa a fazer o prayer for repentance por nossa murmuração. Então, essa semana, nosso dever de casa, nós vamos estar fazendo a oração do arrependimento. Esse será o dever de casa dessa semana. Quando a gente começa a olhar cada pequena murmuração, pedir Deus para perdão, você vai começar a entender, o seu espírito vai começar a ficar acostumado, seu corpo, sua mente vai ficar acostumado para entender, esse é o pecado, eu tenho que deal with it. Eu tenho que resolver, eu tenho que lidar com isso. Amém? Amém? Amém. Quando você volta, na primeira semana, tem 3 coisas eu pedi você começar a olhar na primeira semana. Que me fala, que lembra essas 3 coisas? Meninas, alguém pode compartilhar? Autocontrole. Autocontrol. Ok, vamos falar autocontrol. Quem já conseguiu no trabalho nesse? Estamos tentando. Você está tentando, Está em processo. Tá? Muito Processo. bom. Gente, o Tá em segredo para tentar todos os dias. Amém. O segredo, to keep reminding yourself, eu tenho que fazer isso. Todos os dias, até você fica acostumado. Manu, que é o segunda? Você está no mudo. Manu está no mudo. Manu está no mudo. Autonegação. Autocontrole, autonegação. E autossacrifício. Isso. O terceiro? Autossacrifício. Amen. Vocês lembram tudo esses? Quem não estava aqui para entender um pouco mais no primeiro dia? Tem algumas meninas. Ok, o Kátia não foi aqui, Márcia não foi. Quem quer explicar um pouco rapidinho? Porque if I start explaining, vai demorar. Pastora, você quer? Ou Manu, quem quer explicar? Manu, explica aí um pouquinho. Deixa Deus te usar, minha linda. Deixa Deus te usar, Manu. Pode ser o autocontrole, né? A senhora, inclusive, deu um exemplo que a senhora tinha um hábito de colocar alguma coisa na geladeira e dizer assim, isso é meu. Então, é tipo ter um autocontrole de uma coisa que só pelo fato de você ter comprado, então você acha que ninguém pode tocar naquilo. Então, é um autocontrole. E isso é murmuração, é pecado. Tá murmurando automaticamente, né? Amém. Então, não agrada a Deus. Você lembrou bem. Muito bem. Segunda. Quem quer explicar o segunda? Meninas, alguém? Negação. Como? Autonegação. Aham. A pastora deu a explicação para as casadas, para aquela que acostuma dormir na maior parte da cama, deixar a maior parte para o esposo e ficar na menor parte. Bem lembrado. Isso mesmo, sim, bem lembrada. O terceiro, eu estou orgulhosa de vocês, gente. O terceiro. Bom, eu lembro de uma que foi, eu não sei se é autossacrifício, eu acho que é autossacrifício. Se você é aquela pessoa que tem um hábito sempre de estar sentada, você vai começar a dar o seu lugar para alguém no ônibus e você vai estar sempre andando em pé. Agora, se você está sempre em pé, mas se você está sempre em pé, você vai passar a estar sentada. Tudo aquilo que você precisa fazer o autossacrifício, começar a fazer o contrário. Amém. Elisângela, você estava rindo, o que você está pensando? Não, eu estava lembrando do lugar lá no banco da igreja lá. Tem outro da igreja também. Sempre de estar no mesmo lugar. E eu acho que a pastora também falou sobre autossacrifício. Eu acho que ela gostava de acordar mais cedo para tomar banho, para não ter que lavar a banheira, né? Porque ela falou que ela ia tomar banho depois para ela lavar a banheira. Ela falou. Não, ela tomava banho primeiro, porque aí quem tomava por último tinha que lavar. Que aí, então ela ia passar a tomar banho por último para ela lavar a banheira. Isso. Ela falou que ia fazer esse sacrifício. Eu estava fazendo, gente.
Eu estou conseguindo, não todos os dias, não, mas eu estou chegando, porque eu tenho que me olhar também para ver o que eu estou fazendo, né? Para ser também, né? Então, isso mesmo, tá? So, going back to the scene of Adam, Então, voltando para o cenário de Adão, né? So we know that in this world, there's a lot of giants we need to conquer. então o que nós entendemos é que nesse mundo grande nós temos muitos gigantes que nós precisamos vencê-los. And complaining about circumstances is one of the giants we need to fight. E reclamar sobre circunstâncias é um dos gigantes grandes que precisamos vencer. And when we stop taking it for granted that it's a sin, então nós precisamos parar de pegar isso como... Can you say again? Como é nada. Like, we need to stop thinking that it's nothing. Nós precisamos pensar como se... Nós precisamos parar de pensar que isso não é nada. And realize that it is pecado. E entender que isso é pecado. And what does God want us to do with pecado? E o que Deus quer que nós fazemos com o pecado? What do we need to do when we are sinning? Então, o que nós precisamos fazer quando nós estamos pecando? Nos arrepender. So this is what we're going to do this week. Então, isso é o que nós vamos fazer também essa semana. And if you've got a notebook and you note, you will realize how many times you murmur during the day. E se você tiver um livro, e começar a escrever, você vai ver o tanto que você murmura durante o dia. And when you start seeing how many sins you are recording in your book of life. Então, se você começar a perceber o quanto pecado que você está guardando no seu livro do pecado, you will realize that you need to ask for forgiveness from God. Então, você vai começar a entender que você precisa começar a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Amen. Amém. It is a sin that goes unnoticed. São pecados que vão sem ser notados. Because we take it for granted. Porque nós tiramos isso como vantagem, pensamos assim, isso não é nada, isso é pequeno. And we don't do anything about it. E nós não fazemos nada sobre o assunto. Adam and Eve never complained about anything before Satan went in. Adão e Eva nunca reclamaram de nada antes que Satanás, até que Satanás entrasse e aconteceu o que aconteceu. Yeah. The Bible doesn't tell us that they complained and said, but why did you put that tree if you didn't want us to eat from it? Eles nunca falaram antes, por que você colocou aquela fruta se você nunca quis que nós comêssemos? They were naked, but they never complained. They never said, why did you leave us naked? Eles estavam pelados, nus, e eles nunca reclamaram, por que você nos colocou nu? And do you know they were vegan or vegetarian? They never complained about that. Eles não sabem se eles eram vegetários ou veganos, e eles nunca reclamaram disso. But the first temptation, mas a primeira tentação deles, was obviously for God to be unhappy with them. Mas obviamente foi para que Deus estivesse insatisfeito com ele. So we know that we cannot complain. Então nós sabemos que nós não podemos reclamar. Because it's not what God wants for us. Porque isso não é o que Deus quer pra gente. That's what Satan wants for us. Isso é o que Satanás quer pra gente. So we need to make sure that we actually start teaching our minds. Então nós precisamos entender que nós precisamos ensinar a nossa mente. To get over this sinful nature. Para sair fora dessa naturalidade de pecado. Most of the root of murmuração comes from jealousy. A maioria da rota da murmuração, ela vem através, ou se não, pelo ciúme, pela inveja. Não ciúme, inveja. Inveja. By the time you are doing the murmuração, no tempo em que você está fazendo a murmuração, it's passed through jealousy. Ela passou pela inveja. It's because you want something that somebody has. É porque normalmente você quer algo que alguém tenha. And that's not what God wants for you. E isso não é o que Deus quer. Amen. Amém. So please, it will be interesting next week for you to tell me. One day I looked at my book and I noticed I murmured how many times. Então eu vou ficar muito feliz de semana que vem, quando você puder estar compartilhando com a gente aqui, você olhar no seu livro e você ver hoje o quanto que você está murmurando, e quando chegar ao final da semana, você vê uma caída sobre a quantidade de murmuração sua. So every day this week before we meet, então todos os dias dessa semana, antes que nós chegamos até o nosso próximo encontro,
I need you guys to memorize Philippians 2, verse 14 and 15. Eu quero que vocês memorizem Filipenses 2, capítulo 14 ao 18. Amen. Amém? And you're going to meditate on it every day E você vai meditar nele todos os dias, until we come back next week. até que nós voltamos na próxima segunda-feira. Ok, so pastora, repita nosso homework para essa semana. Então, essa semana é que nós vamos estar anotando todas as nossas murmurações, os nossos pecadinhos, porque os pecadões nós lembramos, mas os pecadinhos passa muito discreto, nós não percebemos. Vamos estar também refletindo em Filipenses 2, 14 ao 18, e vamos estar, assim, anotando todas as nossas murmurações. Amen. Amen. Amém? Tá bom. Ora para mim, pastora, so I can go and I'll catch up with you guys next week. Meninas, muito obrigada por estar aqui conosco. É rapidinho a nossa reunião e espero poder vê-las toda segunda-feira, em nome de Jesus. E com o livro que começar desse tamanho e diminuindo aos poucos, né? Pastora Michele, muito obrigada por estar com a gente. Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor se fez presente. Muito obrigada, Deus, pelo presente com a vida da pastora Michele, ser com ela, com a família dela, Senhor, com a vida dela espiritual, mental, Senhor, física, financeira. Guarda ela, guarda todas as meninas que apoiam ela também agora ali na Clínica da Alma. Seja abençoando a cada mulher aqui, a cada casa representada. Senhor, abençoa a nossa semana. Te louvamos, Jesus, e te agradecemos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada, meninas, tá? Semana que vem, estamos juntos. Amo vocês, Em nome de tá? Jesus. Eu vou amamos. começar na clínica agora. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Deus Pastora, abençoe. continua. Amém. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer ter vocês. Temos bastante pessoas aqui hoje, bem diferente, né? Amém. Cida, Deus te abençoe. vejo na próxima semana. Em nome A de Jesus. Cida entrou, ela está no Brasil. Que legal. Pensa por. Que legal. Nós temos a Solange hoje pela primeira vez. A Helenice, que é a Nica, né? Preferiu ser chamada como Nica. Muito obrigada por estar com a gente. Temos a Mari também, que está com a gente. São frutos da Escola de Música. Temos a Valquíria também. Temos a Isabela Oliveira. Deus abençoe a vida de vocês. A Cida. Pastora Maria Marisa, minha irmã caçula. A Marisa, muito bom ter você. Já nós temos todas as abençoadas aqui. E a Ana já é de casa, né? A Ana já é de casa. Deus abençoe. Amém. Abençoe. A Ana dela não conseguiu estar. Tá com Não. dificuldade Mas no próximo, em nome de Não Jesus, conseguiu. ela vai estar com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Pastora, Oi, fica gravado o Zoom? fica. A gente pode compartilhar sim. A Bianca já compartilha assim que estiver pronto. Ah, tá. porque Nós é temos tudo lá na página das Pedras e temos no YouTube das Pedras também. Todos os nossos estudos ficam lá guardados. Ah, tá bom. Tá Eu certo. também Meninas, quero. olha, tem novidade, viu? Olha, hoje conversei com o pastor Denilson, ele está super ansioso, já está preparando, que para ele é muito fácil. Oh, glória a Deus! Ele está muito assim, ele falou, pastora, como que eu vou fazer um resumo de Êxodo? Se ele não conseguir fazer um resumo, quem somos nós, né? Então, eu gostaria muito de convidar vocês, já esteja compartilhando, a gente ainda está para decidir a data, não vai ser semana que vem, provavelmente vai ser na outra, tá bom? Para a gente estar fazendo aqui um resumão de Êxodo, e vocês então vão ter a oportunidade de estar conhecendo ele e ver o estudo dele, porque é ele que vai dar o curso Tabernáculo, tá bom? E alguma das meninas aqui já está inscrita para o curso Tabernáculo, foi com ele que eu e a Bianca fizemos a imersão de Apocalipse, e gente, meu Deus, o que é aquilo? Maravilha, maravilha do céu, ele é muito bom, é mestre, né? É muito, muito bom. Então, olha, já esteja aí ansiosa, porque em nome de Jesus a gente já também vai ter o Zoom do Êxodo e vai ser bênção em nome de Jesus. Lembrando que essa semana a gente já termina o livro de Êxodo e dia 1º vamos iniciar com Mateus. Os 5 livros do Evangelho que será feito os 4 livros será. Teremos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos ter uma trocazinha aí, né, que vai ser, Lucas vai ser o último, que vamos iniciar 1º de dezembro. Tá certo isso, Bianca? Sim. E logo já tem bênção para a gente aí. Então, já esteja preparando. Quem está terminando o livro de Êxodo, se não tiver caderno em casa, esteja comprando o caderno para poder a gente, assim, tá entrando já com o Evangelho. E eu tenho certeza que vai ser bênção do céu. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por estarem conosco. Rebeca, cadê você? Você está aí? Cadê a Rebeca?
Eis-me aqui. Eis aí, né? Então, esteja orando, assim, finalizando esse encontro de hoje, abençoando a nossa semana. Amém. Pai querido, Pai amado, nós queremos nesse momento, Senhor, te louvar e agradecer por essa rica oportunidade, ó Pai, Amém, que o Senhor nos tem permitido, Senhor amado, de estar aprendendo mais e mais a Tua palavra, Senhor. Senhor, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, Senhor, diariamente, mas que nós possamos estar refletindo, Senhor, cada dia, Senhor, nas nossas atitudes, Senhor, nos nossos pensamentos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida da pastora Grace, pela vida da pastora Michele, de cada irmã, Senhor amado, que está conosco nessa reunião, Senhor, que essas irmãs, Senhor, fiquem tão impactadas a ponto de convidar outras irmãs, Senhor, para fazerem também parte desse estudo, porque quanto mais mulheres aprenderem a Tua palavra, Senhor, Deus, as famílias serão saradas, Senhor, os casamentos serão restaurados, as famílias, Senhor, elas serão privilegiadas de poderem viver, Senhor Jesus Cristo, uma novidade de vida, Pai. Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor, que nós possamos estar meditando, continuar meditando na Tua palavra que foi aqui deixada para nós, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter essa fome, Senhor, a ter essa sede por aprender mais e mais de Ti, Pai. Uma boa noite para todas. No nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe, meninas. Amém. Beijo para todas vocês. Uma semana abençoada. Segunda-feira. Deus abençoe. Para quem está aqui Até longe, pra semana.